Muita calma nessa hora. Peraí. O que você tá rindo? Não dando vontade de rir. Mariana tá dando uma crise de riso aqui, gente. Tô nervosa. Você tá nervosa por quê? Só vai sei. fazer as perguntas? Eu sei, vai. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa. Desculpa. A Mari teve uma leve crise de risos aqui no fundo, mas tá tudo certo. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é mais um quadro do Felipe Responde, onde eu sempre respondo as perguntas que vocês mandam pra mim lá na comunidade. Fica sempre de olho que todo mês eu deixo uma postagem lá voltada pra essas perguntas, beleza? Mari, como de costume, vai me ajudar aqui atrás das câmeras, lendo as perguntas pra mim. Sem mais delongas, bora lá então! A primeira pergunta é da Rebecca Honey. Ela perguntou se você já foi em casas assombradas de parques de diversões. Sim, eu e Mari, inclusive, amamos parques de diversões. A gente é apaixonado pela Hora do Horror do Hopi Hari. A gente só foi 2 vezes, mesmo assim, a gente ama a forma como eles decoram o parque, os monstros que ficam perseguindo quem tá visitando as atrações, e temos muita vontade de voltar. Falando especificamente das casas assombradas que você perguntou, eu gosto muito da Catacumbi, de temática egípcia lá do Hopi Hari. E a gente foi numa casa assombrada lá no Beto Carreiro também, mas a casa assombrada de lá a gente não curtiu tanto não. É horrível. Mari é mais honesta, né? Achamos meio sem graça. A segunda pergunta, que na verdade são 3 perguntas, é do Sócrates. E a gente selecionou 3 perguntas dele, porque ele mandou muitas perguntas. Sócrates empolgado, é isso aí, gente. É assim que eu gosto de inscrito no canal. A primeira dele foi: morro de medo de ETs. Ele tá te contando isso, tá? Alguma obra com essa temática te assusta também? Depois de adulto, não, mas quando eu era criança, eu morria de medo daquele filme Sinais, do Shyamalan, principalmente da cena que tem um aniversário passando no Brasil e que o ET passa lá no fundo na janela. A segunda pergunta dele é: terror psicológico ou jumpscare? Terror psicológico. E a terceira é: geralmente terror remete a algo sobrenatural. Porém, os seres humanos quase sempre são os verdadeiros monstros. Scooby-Doo Feelings. O que acha da afirmação de que nós humanos somos o demônio das outras espécies? Completamente coerente. Acho que não só das outras espécies, da própria espécie humana também. Inclusive, eu sempre comento muito aqui no canal que nos últimos 10 anos, o horror tem se voltado muito para contar histórias que buscam mostrar o quanto o ser humano pode ser podre, o quanto o ser humano pode ser horrível, né? Acho que hoje em dia o cinema e a literatura já perceberam que não precisamos mais ficar recorrendo a monstros como os monstros clássicos da Universal ou criaturas de outra dimensão, porque o ser humano já é pior do que todas elas. A terceira pergunta é do Curtas de Terror. Na verdade, ele te pede uma coisa que eu não sei se você vai conseguir fazer. Fale um defeito de American Horror Story Asylum, a sua temporada favorita. O defeito de American Horror Story Asylum é que ela acaba. Próximo. Eu acho que talvez ela podia ter sido a última temporada de American Horror Story, pra gente não precisar ver o que estamos vendo nessa Exatamente, 10ª temporada. porque essa última temporada foi um lixo. Mas assim, só pra não falar que eu não levei a sua pergunta a sério e não respondi, vocês sabem que eu amo aquela temporada. Eu acho o roteiro, a direção dela, os personagens, tudo muito perfeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando que acham que aquela temporada acaba tendo um roteiro confuso pela quantidade de elementos que ele tem. Porque numa mesma temporada você tem um psicopata, você tem o demônio dentro de uma feira, você tem aliens. Só que eu não enxergo que isso faz o roteiro ficar muito confuso. Quando você vê que é muito bem desenhado e construído ali naquela temporada, toda a questão de ciência versus religião. Quem assistiu os meus vídeos aqui sobre American Horror Story Asylum, que eu lancei no quadro Fatos e Mitos, viu que eu fiz bem esse paralelo lá. Os aliens estão representando a ciência, o demônio representando o lado religioso e místico, e eu acho que tudo é construído muito bem aí naquela temporada. A quarta pergunta é do Chão e eu achei ela bem interessante. Ixi. Ele coloca assim: Felipe, você e Mari viajam pelo país. Já quero essas férias, hein? Por isso, gente, assistam o vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. É isso aí. E ativa o sininho de notificação. O carro quebrou no meio de uma estrada deserta, onde só tem floresta de ambos os lados. A noite está caindo, trovões começam a soar e a tempestade cai sobre vocês dois. O relógio do celular marca meia-noite e o sinal sumiu. De repente, você olha pelo retrovisor e vê uma figura parada no meio da estrada. O que você faz? Tem alternativas. Letra A: abre a porta, sai correndo e deixa a Mari para trás.
Letra B, espera a figura se aproximar e pede ajuda. Letra C, se junta com a Mari, nem espera ele chegar perto e já desce a porrada. Ou letra D, tranca todas as portas do carro e começa a rezar tudo o que lembra. Não se preocupe, eu não te deixaria, tá bem? Você me colocaria na sua frente, né? Não, E não. mandaria eu conversar com a figura. Ó, não, pelo contrário, eu vou responder de forma bem sincera e eu acho que você vai concordar comigo. A gente escuta aqui essa história, pensa num filme de terror, né? Se a gente for pensar assim, com uma ideia de que isso está acontecendo na ficção, aí a gente julga, né? Tipo assim, o personagem de filme de terror é idiota porque ele chega perto do cara que quer matar ele. Na vida real, a gente nunca acha que um cara na estrada vai ser um psicopata vindo atrás da gente. Inclusive, eu e Mário, como todo bom mineiro, a gente tende a confiar muito nas pessoas. Você sabe bem disso. Eu e Mário em São Paulo, gente, se a pessoa quiser passar a perna na gente é fácil, porque a gente é muito educado, muito simples. Eu então, nossa. Eu e Mari não, só se inclua nessa. Você sabe o tanto que eu sou pé atrás. Aham. Sou sim. Foi uma única vez na minha vida que eu dei burrada, então não vamos comentar por aqui. Tudo bem, Mariana, tudo bem. Então, assim, como eu tendo a confiar muito nas pessoas, eu tenho certeza que eu ia chegar no cara e não ia só falar pra ele me ajudar, mas ia perguntar se ele tá precisando de ajuda. Aí, quando eu morresse, esfaqueado, você podia pegar o carro e fugir. O carro quebrou, não tem como eu pegar o É carro e verdade. fugir, Felipe Barbosa. Eu esqueci desse detalhe, né? É por isso que você precisa pensar bem no que você vai fazer. Tudo bem. A gente... Tranca tudo e começa a rezar. A gente tranca tudo, mas começa a rezar enquanto corre pro outro lado da estrada. Então a gente não tranca tudo, a gente só corre. É pra eu não roubar as coisas do carro. Nessa hora, essa é a última coisa que você vai pensar, Felipe, tem dó. Combinado? Combinado. A gente tranca o carro, sai correndo e rezando ao mesmo tempo. Se a gente achar que o cara pode correr mais rápido que a gente, não dá pra ficar dentro do carro, né? Eu prefiro trancar tudo e começar a rezar. Se for uma pessoa do bem, a gente vai saber quando se aproximar. Se for um espírito, se a nossa oração for forte de muita fé, vai embora. Agora, se for um cara querendo matar a gente, se a gente correr, o bicho pega. Se a gente ficar, o bicho come. É isso. Tá bom. Então eu acho que a melhor opção é a gente já chegar metendo a porrada. Eu não sou muito bom. Mas os dois juntos. Pode dar sua opinião. A minha opinião é que a Mari tem razão, porque nenhum dos dois corre muito rápido. Então, se fosse alguém, ia pegar se vocês fossem correr. Ficar dentro do carro, tem chance do cara quebrar o vidro e pegar vocês. Pelo menos se vocês for rezar, igual a Mari falou, se for o espírito, se a relação de vocês for forte, tem chance de vazar. Então, a opção é rezar. Mas- Às vezes a morte vai ser menos dolorosa. Mas a porcentagem de chance de ser um espírito versus ser uma pessoa é mínima. Muito mais fácil ser uma pessoa na estrada, Mas gente. não tem chance de você correr e escapar dela. Pensando em tudo que eu já vi nessa vida, eu acho que a chance maior é ser um espírito do que uma pessoa. Tá bom, eu acho que a opção vai ser letra E. A gente não vai viajar pela estrada, a gente vai de avião. Próxima, vamos. A pergunta número 5 é do Yuri Ferreira. Ele disse o seguinte: teu canal é maravilhoso. Obrigado. Me deu uma crise de tosse. Pode colocar isso na edição. Já pensou em criar um podcast também com a temática de terror e tudo que você aborda por aqui? Gente, eu tenho muita vontade de fazer um podcast, mas duas coisas ainda me impedem. Primeiro, tempo, porque eu tenho muitos projetos já pra tomar conta, não tenho só o meu canal, mas tenho a minha carreira de escritor também. E ter um podcast seria um projeto a mais, que não traria renda no começo, porque podcast é bem mais difícil do que o YouTube pra você conseguir monetizar. Então, assim, além desse motivo, tem a questão de que se eu tivesse um podcast, eu não queria que fosse um podcast sem objetivo definido, do tipo, Felipe vai falar aqui de horror com convidados aleatoriamente. Eu gostaria que fosse um projeto com objetivos mais detalhados. A nossa intenção é falar de tais obras sob tal perspectiva, destrinchando tal coisa. Que não fosse algo solto, uma coisa mais organizada. Então a vontade eu tenho, falta ideias do formato e tempo. Quem tiver ideias do formato, coloque aí nos comentários. Quem tiver tempo pra doar, eu tô aceitando. A sexta pergunta é da Renata Garcia. Ela perguntou qual história de true crime mais te impressionou até hoje. Olha, eu poderia citar aqui vários casos de serial killers norte-americanos que todo mundo conhece, como Ed Gein, Ted Bundy, que impressionaram sociedades ao redor do mundo, geraram vários filmes e séries sobre eles, mas eu acho que o caso que mais me impressionou, que mais me envolveu, principalmente nesse último ano, foi o caso Evandro. Caso você não tenha escutado o podcast do Ivan Mizanzuki ou assistido a série documental da Globoplay, eu recomendo que vocês assistam, porque é um caso que gera muita
indignação, principalmente por não existir uma resposta pra ele até hoje. Eu prefiro nem falar muito sobre o caso Evandro, porque se você não sabe detalhes, vá atrás e descubra. A 7ª pergunta é da Alicia Albuquerque. Ela pergunta o seguinte: se alguns dos filhotes da coisa tiverem sobrevivido ao Clube dos Perdedores, será que eles se espalhariam pelo país ou pelo mundo para construir novas Derrys, assim como as aranhas do reino animal deixam suas mães para construir suas próprias teias? Com certeza, né? Os filhotes do Pennywise são alguns dos personagens que mais geram teorias aí no universo do Stephen King, sendo que a galera nem sabe se eles estão vivos ou mortos, mas eu não sei se eles iriam pra vários locais ao redor do mundo, não. Acho que eles ficariam mais ali na região do Maine, porque no Kingverso a gente sabe que o estado do Maine tem alguma coisa ali, né, que deixa a galera toda reunida, os monstrão, tudo naquela região. Então acho que ficariam por ali. É mais fácil, né? Faz uma reunião de família aos domingos. Fica tudo bem pertinho. Fica tudo mais perto. A 8ª pergunta é do Netusco. Ele pergunta o seguinte: como a Viola em A Maldição da Residência Bly não matou os pais, sendo que ela ia até o quarto deles toda vez em seu percurso quando saía do lago? Eita. Ah, não. Não, faz sentido. Eu assisti a série faz muito tempo, então eu posso estar me esquecendo de algum detalhe. Mas a Viola sempre caminhava até o quarto dos pais, olhava pra cama. Se a filha dela não estava lá, ela voltava em direção ao lago. Ela só matava alguém se a pessoa entrasse na frente dela, se a pessoa estivesse no seu caminho. Provavelmente, quando ela chegava lá, os pais estavam dormindo. Então, os pais tiveram sorte de, durante todos os anos que moraram naquela casa, nenhum deles nunca teve sede à noite ou levantou pra tomar um copo d'água e deu de cara com ela, né? Por isso ficaram vivos até morrerem no acidente. E a última pergunta desse vídeo de hoje é do Não Se Inscreva Nesse Canal, mas toda vez que ele faz essa pergunta eu gosto de afirmar. Do dele, se ele não quer, você não precisa se inscrever, mas no do Felipe Barbosa, sim. Qual autor de livros de terror você acha que faz os monstros mais criativos? Difícil essa, hein? Essa pergunta é difícil, principalmente pra ser respondida em uma pergunta do Felipe Responde. Eu poderia fazer um vídeo sobre ela. Aqui no meu canal... Se você quer vídeo sobre esse tema, já coloca aí nos comentários. Não dá pra eu não deixar de mencionar o Stephen King aqui, porque eu acho que ele tem algumas das criaturas mais memoráveis da literatura de horror. Eu poderia citar o Pennywise, mas pra mim o Hotel Overlook é uma das criaturas mais simbólicas que existe aí no gênero. Só que eu não vou falar que é o Stephen King não, porque o King ele tem um detalhe que às vezes me incomoda. Praticamente todos os monstros do King são muito parecidos. São sempre uma criatura com poderes mentais que se alimentam das emoções e do medo humano mais especificamente. Isso se repete com o Pennywise, com o Hotel de Iluminado, com o El Cuco de Outsider, com os vampiros psíquicos lá de Doutor Sono. Então assim, o King ele é repetitivo. Eu não posso deixar de citar o Lovecraft também, né? O Lovecraft ele tem monstros assim que a gente fica, como que uma cabeça humana imaginou isso? Só que apesar dos monstros do Lovecraft serem muito fascinantes, todos eles também seguem um estilo bem parecido ali. São sempre massas amorfas, gelatinosas, com tentáculos, né? Mas assim, acho que o Lovecraft tem uma variedade de seres muito diferentes aí no que ele criou na sua carreira. Mas o meu eleito aqui para essa resposta vai ser um autor do qual eu não li tantas obras, eu só li 2 obras dele, que vai ser o Clive Barker. O Clive Barker, com as suas criaturas como o Candyman e como os Cenobitas de Hellraiser, eu acho que ele consegue às vezes criar seres que visualmente podem até ser menos assustadores ou impactantes do que os do King ou os do Lovecraft. Mas quando você vai ver a mitologia que ele cria por trás desses seres, o funcionamento de cada uma dessas lendas urbanas e mini-universos que ele cria, eu acho tudo muito fantástico. Eu acho que o Clive Barker é um criador de monstros genial. É isso, gente. Não esqueça de deixar aí nos comentários as suas considerações. Responda aí também na opinião de vocês as perguntas que eu recebi nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!